Aleluia, aleluia, Senhor, nós te agradecemos porque nós não precisamos temer, Senhor, nós não precisamos temer, pois a Tua Palavra nos dá segurança, a Tua Palavra é o nosso alicerce, Deus, em nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, eu peço, continua nos capacitando, nos chamando em Tua direção, Pai, nos fazendo crer, Senhor, realmente nas Tuas palavras, nos ajudando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, prepara os nossos corações para a Tua Palavra, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos estar com o coração aberto, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira especial, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada vida aqui, o Senhor sabe a forma em que cada um chegou aqui, as dificuldades, os anseios, os problemas. Por isso eu peço, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor pode nos trazer o consolo, o auxílio e a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus, irmãos, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco nessa manhã, amém. Irmãos, eu queria, primeiro, vamos estar abrindo lá no livro de Jó, capítulo 42, Jó, capítulo 42, eu queria ministrar hoje a respeito de nós experimentarmos das coisas do Senhor, amém? A gente vai ver aqui em Jó, para aqueles que não conhecem, né, Jó foi um homem que foi extremamente provado a sua vida, com a permissão do Senhor. Ele já era um homem que era temente a Deus de alguma forma, né? A palavra de Deus fala que ele sacrificava, naquela época, antes de Jesus Cristo, ele sacrificava a Deus em favor dos próprios filhos, porque caso os filhos dele estivessem pecando, fazendo alguma coisa contra o Senhor, ele já estava sacrificando, ou seja, ele estava de alguma forma intercedendo em favor dos filhos dele. Ele era um homem justo, o próprio Deus falava isso, amém? Mas nós vemos que depois de ter passado por toda a tribulação, dele ter perdido a família, os bens, a saúde, a gente vê aqui no capítulo 42, uma das conclusões dele. Vamos lá, no capítulo 42, versículo 5, que diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Ele falando para Deus, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia. Irmãos, essa confissão que Jó faz, ele realmente mostra que ele era um homem temente, mas ele declara naquele momento que ele não conhecia ao Senhor totalmente, mas depois de ter passado por toda a tribulação, depois de Deus ter falado com ele, aqui nesse momento, ao final da tribulação dele, ele reconhece: Deus, eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu ando contigo, eu te vejo com os meus olhos, e o que o Senhor tem para nós, irmãos, não é nada diferente disso. Jó, ele foi através da tribulação, foi através da dificuldade que ele pôde experimentar um pouco mais de Deus, e com as nossas vidas talvez não seja diferente. Deus, ele nos chama realmente para estar junto dele, não simplesmente para estarmos vindo na igreja, não simplesmente para estarmos tendo irmãos, fazendo coisas mecânicas, mas ele nos chama para a gente experimentar dele, da presença dele, das bênçãos que vêm dele, muitas vezes das correções que vêm dele, mas o que eu creio que ele tem para nós é que a gente tenha uma experiência com ele. A gente possa dizer: poxa, eu conheço o Senhor porque eu vivo com Ele, Ele falou comigo, Ele me corrigiu, Ele me abençoou, sabe, Ele me sustentou, Ele me consolou. Essa deve ser a nossa vida com o nosso Senhor, amém? Uma vida de experiências com Ele, em nome de Jesus. Vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 53. O Senhor, Ele é tão bom, irmãos, que Ele não apenas nos ensina a forma que a gente deve agir,
ele não nos ensina apenas sobre nossa conduta, mas ele promete derramar sobre nós, inclusive, as bênçãos dele. E a gente pode experimentar isso porque está na palavra do Senhor, amém? Isaías capítulo 53, versículo 4. Glória a Deus. Todos acharam? Isaías 53, 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Aqui o profeta Isaías, declarando a respeito de Jesus que viria ainda, o que Jesus iria fazer pelas nossas vidas. E nós cremos, irmãos, nós temos testemunhos, muitas vezes nas nossas próprias vidas, o que Jesus pode fazer em relação à nossa saúde, em relação à nossa área emocional, amém? Eu creio, vou fazer um teste aqui, quem já teve alguma oração atendida por Deus nessa área da emocional ou na área da saúde? Olha só, Deus é vivo, irmãos, Deus é vivo. Deus é vivo, e Ele deseja que a gente experimente isso dEle, amém? Eu não estou falando que, toda vez que eu tiver algum problema de saúde, Deus vai me curar. Pode ser que sim, mas pode ser que tenha vezes que Ele não vai curar, mas o que cabe a nós é orar, é clamar a Ele, declarar essa palavra, porque a palavra dEle não mente. A palavra fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E nós, de acordo com essa palavra, não porque nós somos merecedores, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos bonitinhos, mas por conta da palavra do Senhor, nós podemos confiar em nome de Jesus e clamar ao Senhor. E clamar, não deixar de clamar e falar: Deus, por favor, eu estou com uma dificuldade na minha saúde, Senhor, em nome de Jesus, cura o meu filho, Senhor, em nome de Jesus, cura o meu colega de trabalho. A gente pode experimentar disso, irmãos. O que a gente não pode fazer é ficar calado. Enquanto a palavra de Deus está falando isso, a gente ficar calado, a gente ficar na nossa, a gente não buscar experimentar do Senhor. Porque, como eu falei, pode ser que o Senhor não derrame a cura naquele momento, mas talvez pelo fato de você orar por alguém, por exemplo, isso, vai ser uma demonstração de amor incrível por aquela pessoa. E aquela pessoa vai poder experimentar o amor de Deus através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Filipenses 4, 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós falamos aqui a respeito da cura, que o Senhor pode nos curar, derramar a cura sobre nós, a gente pode experimentar disso. Outra coisa que nós podemos experimentar do Senhor é a respeito da paz que excede todo entendimento. Quem já experimentou isso na vida? Vindo do Senhor. Irmãos, um breve testemunho. Quando eu morava aqui em Ubatuba ainda, eu estava fazendo faculdade em Taubaté, era um dia, ia ter até prova no dia. Quando eu cheguei em Taubaté, a gente pegava o ônibus diariamente para ir para lá. Quando eu cheguei em Taubaté, aconteceu algo na faculdade que me deixou muito triste, Daí, enfim, tive que fazer prova ainda no dia, mas eu estava bem abatido. Daí, no momento que eu estava voltando para casa, que eu entrei no ônibus lá, era aproximadamente 1h30 de viagem. Eu estava realmente abatido, eu estava triste. E naquele ônibus, assim, eu não sei se perceberam, mas eu estava falando com Deus, eu estava chorando,
a viagem inteira, basicamente, eu passei essa 1h30 falando com Deus, entregando meu coração, falando que eu estava triste, como eu estava, pedindo ajuda para o Senhor. Irmãos, na hora que eu desci do ônibus, ali pouco depois do trevo, irmãos, o Senhor tinha tirado aquela tristeza de uma forma do meu coração. Em 1h30 que eu estava clamando, que eu estava chorando, eu não estava fazendo nada especial, eu só simplesmente estava abrindo o meu coração para o Senhor. Em 1h30 o Senhor foi e aparentemente Ele tirou com as mãos aquele sentimento e me trouxe uma paz, uma alegria tão grande. Eu desci do ônibus dando risada. Eu tinha passado aquela noite toda triste, sabe, lacrimejando os meus olhos, né? E no momento que eu cheguei aqui em Ubatuba, o Senhor realmente já tinha mudado a minha sorte, o Senhor já tinha tocado no meu coração, o Senhor já tinha derramado a alegria dele sobre mim. Era uma paz que excedia todo entendimento. Eu estava extremamente triste e depois de alguns momentos e um clamor ao Senhor, o Senhor pôde mudar a minha sorte. E glória a Deus, irmãos, porque o Senhor é vivo. O Senhor é vivo, o Senhor é real. Ele pode fazer isso com a minha vida. Quantas outras vezes, né, a gente clama ao Senhor, a gente pede a paz dEle, a gente derrama o nosso coração diante do Senhor, a gente se prostra e fala, Senhor, olha como eu estou, Senhor, me ajuda, meu coração está doendo, sabe, Ele pode tirar aquela tristeza e colocar a paz dEle, Ele pode, irmãos, a gente pode experimentar isso. O que eu estou querendo dizer é que o que está aqui na palavra não é simplesmente para ser lido ou estudado, mas é para ser vivido, amém? Vamos continuar aqui. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Verso 1. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 28, 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Amém. E aqui ele continua dizendo as formas que o povo poderia ser abençoado. Amém? Você pode estar falando, poxa, mas isso aí é o Antigo Testamento. Amém, irmãos? Nós sabemos, mas a gente sabe que nosso Deus, Ele é o mesmo. Amém? O que eu quero trazer aqui dessa passagem é que, além da cura, além da paz, o Senhor também tem para nós experimentarmos as bênçãos dEle. Amém? O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que faz prosperar. Não do nosso jeito, não do jeito que a gente muitas vezes quer, mas do jeito dEle. Então, irmãos, pode ser que o Senhor não deu aquela bênção que você tem pedido tanto, mas talvez se você olhar em outras áreas da sua vida, o Senhor derramou coisas sobrenaturais. Talvez você já esteja experimentando de uma forma tremenda as bênçãos do Senhor, mas muitas vezes nós, como seres humanos que somos falhos, a gente não consegue enxergar o lado positivo, a gente não consegue ter uma gratidão ao Senhor. Pare para pensar, irmãos, na sua família, na sua casa, aquilo que você já tem, como era antes, como as coisas são agora. Talvez aquilo que você almeja, talvez, sei lá, uma bênção material que você tanto deseja, tanto tem orado, não tenha chegado na sua vida ainda. Mas tantas outras coisas já chegaram, tantas outras coisas o Senhor já abençoou a sua vida. Talvez você já esteja experimentando isso. E se você ainda não experimentou isso, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque, se coloque, sabe, se coloque diante da presença dEle. Abra o seu coração para Ele. Eu costumo contar esse testemunho aqui. Quando o meu trabalho, eu sou um desenvolvedor de sistema, né? Faço, enfim, aplicativo, sites, essas coisas. Eu trabalhava até 2019, eu trabalhava em São José dos Campos. Então, todos os dias eu ia de Taubaté para São José dos Campos, né? E assim, a gente estava passando meio apertado naquela época,
E quando eu estava clamando, Senhor, me ajuda, abre uma porta de emprego, em Taubaté mesmo, né? O mercado era mais difícil lá, talvez o salário fosse mais baixo, mas eu estava clamando ao Senhor para dar uma, como eu posso dizer, uma solução para aquela minha situação, porque era muito ruim perder 2 horas e meia, não era 2 horas e meia, 1 hora e meia mais ou menos, 2 horas por dia no trânsito, né? Meu filho tinha acabado de nascer e tudo mais, eu queria passar mais tempo em casa. E o engraçado é que eu orava a Deus isso, pedia um trabalho novo, né? Mais perto de casa, mas eu falava com ele de uma forma meio despretensiosa. Eu falava, Senhor, se o Senhor quiser, assim, um trabalho que eu possa trabalhar em casa, amém, eu estou aqui, né? Eu nem conhecia muito a possibilidade disso acontecer. Mas o Senhor foi tão bênção, irmãos, que dentro da nossa igreja tinha um irmão, que o primo dele tinha uma outra empresa em que todos os funcionários trabalhavam de casa. E eu não sabia disso. Depois, por algum motivo, a gente conversando, ele falou, né, que o primo dele tinha uma empresa que todo mundo trabalhava em home office. Daí eu fui descobrir que era a mesma área que eu. E foi aí que eu entrei em contato, tive uma entrevista rápida, não fizeram teste nenhum comigo. E 2 semanas depois, eu estava empregado trabalhando de casa, irmãos. O Senhor me surpreendeu naquele momento. O Senhor realmente, Ele derramou algo que eu não esperava. Assim, eu ficava até meio sem jeito de pedir, né? Porque eu achava que não poderia acontecer. Mas, irmãos, o Senhor tem para nós as bênçãos dEle. Tem para nós as bênçãos dEle. Em nome de Jesus, a gente pode experimentar disso. Então, fale com Deus. Mesmo que se você acha que é uma coisa impossível ou difícil, fale, expresse, abre o seu coração para o Senhor. Quem sabe Ele não te abençoe. E você pode realmente, por mais uma vez, experimentar as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 9. Deixa eu só tomar uma água aqui. Aleluia. 1 João 1, 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Então nós falamos a respeito de cura, da paz, das bênçãos do Senhor. E agora outra coisa que nós podemos e devemos experimentar é o perdão do Senhor. Amém? Irmãos, se você tem conhecido a Jesus faz pouco tempo, né? Talvez você tenha, o que tem te chamado, o que tem realmente te atraído para Ele, seja justamente o amor dele pela sua vida. Em determinado momento, se você já não reconheceu isso, você vai reconhecer que você é falho, que todos nós somos falhos e necessitamos do perdão do Senhor. E graças ao nosso bom Deus, esse perdão está disponível. Porque aqui fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor tem um perdão para nós. Eu falo isso para aquele que talvez conheça Jesus faz pouco tempo. Amém? O Senhor tem um perdão para você, você pode experimentar esse perdão e é coisa tremenda, irmãos. Você se sentir perdoado e amado e abraçado pelo Senhor, com seus pecados apagados, sem merecer, irmãos, sabe? É realmente como você recebendo algo de graça, algo grandioso, gigantesco, que você não poderia comprar, você não poderia alcançar aquilo. É o perdão de Deus, Ele derrama sobre a sua vida de graça, irmãos. E para aqueles que já conhecem ao Senhor há muito tempo, né? Talvez na caminhada a gente se esforça, a gente lute para ter uma vida transformada, mas conforme o tempo vai passando, né, o Senhor vai nos transformando. Só que existem momentos que a gente tropeça. Por quê? Nós somos falhos. Estamos vivendo nesse corpo carnal ainda. Irmãos, e por muitas vezes, aqueles que estão com Jesus há mais tempo, acabam se cobrando de uma forma demasiada, de uma forma em que o próprio Senhor não nos cobra dessa forma. Porque nós não sabemos aproveitar e experimentar mais uma vez o perdão do Senhor nas nossas vidas.
Porque estamos tão focados em fazer as coisas certas, e glória a Deus por isso, mas talvez a gente comece a confiar na força do nosso braço, enquanto nós já aprendemos a palavra do Senhor, que a gente pode fazer as coisas sozinho, mas não, irmãos, a gente precisa, inclusive, todos os dias da nossa vida, independente do tempo de conversão, nós precisamos do perdão do Senhor nas nossas vidas, e a partir do momento que a gente começa a experimentar isso, a nossa vida começa a ser mais leve, irmãos, porque nós sabemos que o Senhor nos perdoa, se a gente confessar os nossos pecados, se nós realmente abrirmos o nosso coração para o Senhor, permitir que Ele entre, que Ele transforme a nossa vida, reconhecendo que mesmo depois de tanto tempo de caminhada, mesmo depois de tantas coisas talvez que o Senhor tenha feito através das nossas vidas, mesmo depois de tudo isso, nós ainda assim precisamos do perdão do Senhor, nós ainda assim precisamos realmente nos derramar aos pés dEle, para que Ele venha nos transformar, Ele venha nos purificar. Irmãos, isso é para a nossa vida toda. E nós precisamos experimentar do perdão do Senhor dia após dia. Presta atenção, se você, como eu falei, se você já tem algum tempo de caminhada e tem sentido algo um pouco pesado, algo difícil de cumprir, presta atenção, talvez você não esteja usufruindo, porque realmente é usufruir do perdão do Senhor. Presta atenção na sua vida e experimente o perdão do Senhor, se coloque diante do Senhor. Não é demérito nenhum a gente chegar diante dos pés do nosso Senhor, diante dos pés de Jesus e falar: Senhor Jesus, me ajuda, meu coração está duro, me perdoa, me purifica. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, é o que nós devemos fazer, porque ainda assim nós dependemos do Senhor, independente do tempo de caminhada, nós continuamos a depender dEle, do perdão e da purificação que Ele traz nas nossas vidas. Amém? Então experimente o perdão do Senhor, em nome de Jesus. Vamos seguir, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. Amém? Romanos 5, 8, diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Outra coisa, irmãos, que nós precisamos experimentar é o amor do Senhor, é o amor de Deus em nossas vidas, e aqui deixa muito claro, irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui que Deus ele nos amou quando nós éramos inimigos dele, quando nós éramos contrários a Ele, Ele morreu na cruz por nós. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? E quanto mais agora, ele continua falando aqui, quanto mais agora que nós somos salvos, nós não receberemos o amor dEle? Irmãos, o amor de Deus é para nós, seja no começo da nossa conversão, até agora, seja até o fim das nossas vidas. O amor de Deus é para nós e nós devemos experimentar esse amor, assim como eu falei do perdão. É a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa, talvez o tempo passe, talvez a gente vá fazendo as coisas para Deus, mas o nosso coração vai de alguma forma endurecendo, a gente vai se achando bom o suficiente para estar sozinhos, mas nós não devemos fazer isso. Nós precisamos confiar e receber o amor de Deus e experimentar dia após dia desse amor maravilhoso que nos conquistou, esse amor maravilhoso que fez a gente reconhecer que só Jesus é quem pode nos salvar, que só Jesus tem as palavras de vida eterna, que só Jesus realmente pode transformar a nossa vida de verdade. Foi o amor dele que fez isso, o amor dele que nos conquistou. Então nós devemos experimentar isso dia após dia, irmãos. O amor de Deus é tremendo.
Eu sou, talvez você até possa se perguntar, mas para fulano é fácil, para o pastor é fácil experimentar as coisas de Deus, afinal é pastor, afinal a pessoa tem sensibilidade ao Espírito Santo, às coisas espirituais. Irmãos, eu vou contar para vocês, eu sou um dos caras mais racionais que eu conheço. Por quê? Às vezes a minha esposa, não só a minha esposa, né, ela é um pouco mais sensível espiritualmente, as pessoas falam, poxa, o culto hoje estava pesado, né, o culto hoje, ou, poxa, o culto hoje estava, eu senti anjos e tudo mais, e eu não senti nada. Simplesmente, eu sou um cara que, quando as pessoas falam esse tipo de coisa, eu não sinto nada, eu sou um cara meio racional mesmo. E eu lembro que quando, nessa época que eu conheci Jesus, que eu comecei a vir na igreja, aqui na Ágape, especialmente, né, minha mãe já me levava para a igreja e tudo mais, mas eu passei minha adolescência afastado. E quando eu fiz 16 anos aproximadamente, eu comecei a vir na igreja, porque de alguma forma, racionalmente, eu creio que o Espírito Santo me chamava, falava assim, você precisa voltar para os meus caminhos. Eu falava, realmente, o único caminho é Jesus. Era isso que eu entendia. Eu não senti nada, eu não senti nada me tocando, e eu simplesmente vim. Daí, conforme o tempo ia passando, eu ia aprendendo a respeito das coisas do Senhor, e teve um acampamento, eu não lembro se foi no ano de 2006, que daí sim eu senti algo espiritual e poderoso, sabe? O Senhor ministrou a respeito do amor dele no meu coração, e eu chorava igual uma criança. Mas isso se passaram o quê? Tipo 1 ano, depois que eu comecei a me entregar para Jesus de verdade. Eu pude experimentar isso, irmãos, e é tremendo. Naquele momento, sabe, de alguma forma, o Senhor arrebatou meu coração. Eu pude experimentar do amor dele, eu pude, sabe, sentir, poxa, o Senhor me ama de verdade. Eu não sou digno desse amor, mas ele me ama. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, irmãos. Isso que o Senhor quer para a sua vida. Então não ache que isso não é para você. Pelo contrário, aqui a palavra fala, né, no versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus ele é tão tremendo, irmãos, porque que não tem desculpa a gente falar, poxa, mas eu peco muito, mas a palavra está dizendo isso. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus é para você, inclusive. Creia em nome de Jesus, creia. Abra o seu coração, permita que o amor de Deus venha, invada a sua vida. Permita que o amor de Deus realmente transforme a sua existência, transforme a sua história, transforme a história da sua família. Abra o seu coração. Isso é para todos nós, irmãos. Para todos nós. Independente se você seja uma pessoa que sente mais as coisas ou seja uma pessoa mais racional, o amor de Deus é para você. É para todos nós. Amém? Aleluia. Continuando. Livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Verso 16. Quem achou aí diz amém. Glória a Deus. João 14, 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Em outra versão, aqui onde está escrito conselheiro, diz o quê? Consolador. Amém? Irmãos, outra coisa que nós precisamos experimentar é o consolo do nosso Senhor. É o consolo dEle. De alguma forma, irmãos, eu não sei explicar, né? Quando eu nem estava nos caminhos do Senhor ainda, eu tinha 14 anos, meu pai ele faleceu num acidente, e enfim, eu não estava firme na igreja, nem nada, mas irmãos, eu não sei por que Deus quis fazer aquilo, mas o Senhor, Ele me consolou naquele momento,
Por isso, né, que quando a gente tem algum ente querido que se vai, ou alguma pessoa acaba falecendo, a nossa oração é para que o Senhor console as famílias, as pessoas ao redor, né, daquela pessoa que se foi, porque Ele realmente consola, irmãos. Assim, obviamente eu fiquei arrasado com a morte do meu pai, mas é algo que eu não consigo explicar direito. Eu estava em paz, eu estava como se, sabe, como se Deus estivesse cuidando das coisas. Eu sentia que estava tudo certo. Eu sentia que, por mais que aquela coisa terrível tivesse acontecido, eu pensava, irmãos, eu tinha 14 anos, eu pensava, poxa, essas coisas realmente acontecem. E infelizmente foi comigo dessa vez. E dessa forma o Senhor me consolou, me trouxe uma paz no coração, eu não fiquei revoltado em nenhum momento, eu não fiquei, sabe, bravo em nenhum momento, e o Senhor me consolou, Ele continua me consolando. Irmãos, a gente tem, a palavra de Deus, ela nos ensina todas essas coisas, não é coisa que pastor está falando para você se sentir melhor, não é algo que é pregado por pessoas, psicólogos, não, é a palavra de Deus que nos promete isso. Ele nos dará o Consolador, e Ele estará dentro de nós, então nós podemos experimentar isso. Não passe, irmãos, não passe pelas tristezas que você tem na vida sozinho, você não precisa, eu não preciso, ninguém precisa, porque se o Espírito Santo está dentro de nós, que a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo, e se o Espírito Santo está dentro de nós, Ele é o nosso Consolador, então não passe sozinho. Se tem alguma coisa te deixando agoniado, angustiado, fale com o Senhor, fala, Espírito Santo me ajuda, socorro, fale, abre o seu coração, não precisa, sabe, ter orações com palavras difíceis, não, é só abrir o seu coração, às vezes é só chorar na presença dEle, se colocar na presença dEle, que o Senhor, Ele nos consola verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente. Mais uma vez eu vou perguntar, quem aqui já foi consolado pelo Senhor? Nosso Deus é vivo, o nosso Deus é vivo, não ache que é só para essas pessoas que o Senhor se manifesta, não, Ele se manifesta para todos, basta a gente se colocar diante da presença dEle, basta a gente realmente desejar que Ele esteja na nossa vida, entregar o nosso coração para Ele, que isso é possível para todos, amém? Podemos experimentar o consolo do Senhor, em nome de Jesus. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 15. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento de necessidade. Aleluia. Eu acho que essa é uma das passagens que eu mais gosto na palavra do Senhor, porque ela deixa muito claro, irmãos, não tem espaço para dúvida aqui nesse momento. Quando ele fala de sumo sacerdote, está falando a respeito de Jesus Cristo, né? E através do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Não é porque nós somos bons, nós somos legais, mas algo que a gente pode experimentar é a misericórdia e a graça do Senhor. E aqui diz ainda, encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Então deixa muito claro, irmãos, deixa muito claro, o Senhor, Ele está preocupado sim com as nossas necessidades, o Senhor está preocupado com aquilo que nos deixa angustiado. Ah, mas Deus, Ele deve ter tanta coisa, pensar em tanta coisa, tantas pessoas passando fome no mundo, guerras e tudo mais. Irmãos, Deus é Deus, Ele pode estar preocupado sim com as pessoas que estão passando fome, mas
ele tem um poder mais do que suficiente por saber que, sei lá, você está com dor no seu braço. O poder dele é ilimitado. Ele não vai deixar de auxiliar alguém por causa do seu problema que talvez pareça pequeno. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, e nesse momento, a gente pode, por conta de Jesus Cristo, do sangue dele, a gente tem a oportunidade de nos achegar com confiança diante do trono do Senhor e receber a graça no momento oportuno, no momento de necessidade. Então, nós podemos também experimentar isso, irmãos. É a palavra do Senhor. Você tem experimentado isso? Você tem buscado nos seus momentos de necessidade, chegado diante de Deus e falado para Ele o que você está passando? Se nós não estamos fazendo isso, irmãos, nós estamos deixando, como eu falei, de usufruir uma parte tremenda do nosso relacionamento com Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente até tem uma coisa, né, poxa, eu não quero chegar diante de Deus e eu não quero chegar diante de Deus e ficar pedindo as coisas. Realmente, a gente sente isso. Eu também, muitas vezes, eu sinto isso. Mas, irmãos, para quem a gente vai recorrer? Para a força do nosso braço? Para o, sei lá, por empréstimo no banco? Pior ainda, para o agiota? Claro que não, irmãos. A gente pode recorrer ao nosso Deus. Ah, mas eu já pedi tanta coisa para Ele. Peça mais, Ele é o seu Deus, não tem outro. Não existe outro, então vá diante do Senhor. O poder dele é ilimitado. O poder dele é ilimitado, irmãos. E isso está na palavra dele. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Nós podemos confiar. E diz aqui, nós podemos, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Com confiança, porque é através do sangue de Cristo que a gente vai. Porque Cristo, ele já pagou o preço para que nós tivéssemos esse relacionamento com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, vamos lá para Mateus, capítulo 28. Mateus 28, a partir do verso 19. Aleluia. Mateus 28, 19. Amém? Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Irmãos, dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque Ele também habitou no meio de nós. Mas nós vemos aqui, irmãos, que o próprio Jesus promete: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algo que a gente deve experimentar, irmãos, independente se chegou cura na nossa vida, se a gente conseguiu receber a paz que nós precisávamos, independente de qualquer coisa, se as bênçãos vieram ou não, aquilo que a gente pode e deve experimentar de mais precioso é a presença do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é real. Cristo vive, irmãos. Ele está vivo. E aqui Ele promete: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Se coloque de pé nesse momento. Você tem experimentado a presença do Senhor? Você tem experimentado caminhar com Ele? Você tem experimentado o que é maravilhoso, que é realmente ter do seu lado aquele que criou o universo, aquele que sustenta toda a existência com as mãos? Você tem experimentado estar do lado dele? Nosso Deus é vivo, irmãos. Vocês viram, né? Isso eu creio que serve até para edificar a nossa fé. Quantas pessoas levantaram a mão, que tiveram experiências com o Senhor, que experimentaram dessas bênçãos de Deus, experimentaram da paz, da cura do Senhor, do consolo.
muitos de nós, irmãos. Então nosso Deus, Ele é vivo. Ele não é uma invenção. Ele não é uma energia. Ele é vivo. E Ele nos chama. Ele nos chama para viver uma vida com Ele. E nessa vida, irmãos, nós podemos e devemos experimentar aquilo que Ele proporciona para nós. E principalmente experimentar a presença dEle. Porque por que Jesus Cristo morreu? Por que Jesus Cristo morreu? Ele morreu em nosso lugar para quê? Para que nós novamente tivéssemos acesso ao Deus Todo-Poderoso, tivéssemos um relacionamento. Então, o que Deus fez ao enviar o Filho dele naquela cruz em nosso favor, foi porque Ele estava querendo novamente estar junto conosco. E através do sangue de Cristo, nossos pecados foram perdoados. Através do sangue de Jesus Cristo, a nossa vida pode ser transformada e termos de volta um relacionamento com Deus. Experimentar isso, irmãos. Experimentar isso. Irmãos, quando a gente fala a respeito de vir à igreja, isso é primordial, nós precisamos estar aqui, mas isso não é o fim em si mesmo. Nós estamos na igreja, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Por quê? Porque estamos buscando obedecer àquele que nos chamou. E se nós estamos fazendo isso, irmãos, Ele quer que nós experimentemos algo mais valioso e mais precioso, irmãos, do que isso, que é a própria presença dEle. Obrigado, Senhor, porque graças ao Teu sacrifício naquela cruz, Jesus, nós temos esperança hoje. Nós estamos aqui, Pai, diante, Pai, desse memorial que nós fazemos, Senhor, declarando que estamos continuando, Senhor, buscando a Tua presença, Pai, realmente declarando que o Seu sacrifício é mais do que suficiente nas nossas vidas, Senhor, e que essa aliança, Pai, está de pé, Senhor, do nosso lado, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, e do Seu lado o Senhor cumpre as Suas promessas, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado por esse culto, pela Tua palavra, e cada um de nós, Senhor, possa verdadeiramente experimentar cada vez mais, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Paz, irmão, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma excelente semana na presença do Senhor.